Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos estão realmente felizes com Jesus? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque não é todo dia que nos sentimos felizes, mas você não caminha por aquilo que você sente, você caminha por aquilo que você crê, e isso faz toda a diferença. Aleluia. Ontem eu recebi uma notícia desagradável, e quando eu recebi a notícia, eu confesso que eu fiquei abatido e muito preocupado. Porém, depois Deus me falou ao coração uma palavra que me trouxe alento, me trouxe esperança e me fez recordar os sonhos de Deus para a minha vida e para a história desta igreja. E eu fico impressionado como Deus concatena, como Ele liga, como Ele conecta os pontos para que nós jamais percamos a nossa esperança. Aleluia. O que Deus me falou está lá no Salmo 112, não é ainda a palavra de hoje, mas lá no Salmo 112, versículo de número 7, Deus me falou o seguinte, que o justo não temerá maus rumores, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, para você que é justo, para você que teme a Deus, o homem temente ao Senhor, tem que lembrar, ele não temerá maus rumores. Você não precisa temer as más notícias. E eu sei, irmãos, que todo dia somos bombardeados por situações, somos bombardeados por notícias que nem sempre são boas. Talvez você já recebeu uma notícia de um diagnóstico médico negativo, talvez um parente no Brasil, talvez uma situação aqui no Japão. São tantas situações que querem tirar de nós o alento, porém você tem que lembrar, o justo não temerá maus rumores, amém? Então confie na palavra do Senhor. Eu queria compartilhar com você um texto que está na carta aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo número 2 e o versículo número 9. E enquanto você está abrindo a palavra de Deus, eu vou aproveitar e fazer com você uma recapitulação daquilo que Paulo está escrevendo para nós. Você está aí em 1 Coríntios capítulo 2? Então perceba uma coisa, quando Paulo chega em Corinto é uma cidade importante, é a capital da província da Acaia. É uma cidade que tem a sua importância comercial, cultural. Era uma cidade greco-romana. No ano 146, os romanos conquistaram aquela cidade grega, destruíram a cidade. No ano 46, Júlio César, que era imperador romano, reconstrói a cidade. E a cidade ganha alguns veteranos de guerra que vão trabalhar, que vão reconstruir a cidade, que permanecem ali. E as camadas sociais vão se estabelecendo. E a cidade começa a crescer, há um burburinho. É uma cidade importante agora no mundo greco-romano. Ela é importante por quê? Porque aqueles que eram gregos tinham na sua cultura, tinham os jogos istmicos. Estes jogos eram mais ou menos como os Jogos Olímpicos, porém eram jogos que eram bianuais, que aconteciam em Corinto e atraíam uma grande multidão de gente. E aquela multidão entendia que o comércio aflorava, a cultura crescia, era uma cidade importante, era uma cidade-chave para o apóstolo Paulo trazer o mistério da palavra de Deus. E claro, quando Paulo chega ali, ele sabe que na cultura grega havia aquela importância em busca da Sofia, a sabedoria. Eles entendiam então que a sabedoria era a coisa que mais dignificava, que mais importava na cultura grega. Porém, Paulo, chegando ali em Corinto, ele sabe que embora ele fosse uma pessoa estudada, fosse uma pessoa de entendimento, Paulo não ia basear a igreja, não ia estabelecer as suas bases numa cultura que premiava o saber humano. Não.
Paulo entendia que a igreja não estava firmada em estacas que eram frágeis. Ele sabia que o fundamento da igreja não está na sabedoria do homem. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que aquilo que ele está pregando, para o judeu é escândalo, mas para o grego é loucura. Mas ele vai pregar algo diferente, vai pregar Cristo crucificado. Loucura para o judeu, mas é uma coisa que loucura para o grego e escândalo para o judeu. Mas ele vai transformar isso, ao pregar o evangelho, ele vai fazê-lo na demonstração do Espírito e de poder. E quando ele apresenta, não a sua sabedoria humana, não em ostentação ou presunção de palavras persuasivas de sabedoria, mas ele vai falar no poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo vai capacitar Paulo, transformando aquilo que era escândalo em poder, aquilo que era loucura em sabedoria de Deus. E Paulo vai falar ainda mais para os irmãos prestarem atenção no seguinte, que Deus não chamou muitos dos sábios de Corinto, não, Deus chamou aqueles que eram loucos, chamou aqueles que eram fracos, chamou aqueles que não tinham uma grande importância social, porque Deus, Ele escolhe as coisas fracas para confundir as sábias. E eu me alegro, irmãos, porque eu sei que Deus me escolheu nessa mesma condição. Ele escolheu você, não porque você é alguma coisa, mas porque Jesus é tudo em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tendo isso no seu coração e considerando essas palavras, vamos para o texto, no versículo 9, na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, e vamos ler o que Paulo está dizendo para nós, agora que você já sabe que Paulo está contrapondo a sabedoria humana com a sabedoria divina. Ele fala para nós o seguinte, versículo 9: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quantos amam ao Senhor? Amém. Então saiba, Deus está preparando o melhor para você. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram, olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou, ou as revelou para nós, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, aleluia, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Recebemos o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, o quê? Gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Vamos juntos. Mas nós temos a mente de Cristo. Mais uma vez, mas nós temos a mente de Cristo. Agora só a igreja bem forte. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Deus Pai, muito obrigado por esta noite. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração.
Obrigado, Pai, pela palavra, Senhor, que me trouxe alento, que me revigorou, que trouxe paz ao meu ser. E eu quero rogar, Deus querido, que nesta noite o Senhor faça o mesmo com os meus irmãos. Talvez alguém chegou aqui preocupado, talvez alguém chegou aqui sem esperança, mas Pai, hoje o Senhor está determinando em nossos corações a paz que sobrepassa todo entendimento. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, por Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Assente-se, querido, louvando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Este versículo que introduzimos a leitura nos fala, Paulo está dizendo, mas como está escrito, o que olho não viu, ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, estas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é um Deus de preparação. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de propósitos. Se você está entendendo, é claro que quando Paulo está nos dizendo isso, que Deus preparou coisas que nós ainda não estamos enxergando, não somos capazes ainda de ouvi-las, não chegou ao nosso coração, nós não captamos por aquilo que vemos, nem por aquilo que ouvimos, nem por aquilo que sentimos no coração. Paulo está se referindo, se você percebeu, mas como está escrito, ele está se reportando a uma passagem bíblica bastante interessante. Ele está se referindo ao capítulo 54 do livro de Isaías. Ele está se referindo a esse texto maravilhoso que nos fala o seguinte, aleluia, capítulo de número 64, desculpem. Ele está dizendo para nós, no capítulo 64, ó, se fendessem os céus e se tu descesses, quando os montes se escoavam da tua face. E quando chega no versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte, Isaías está dizendo o seguinte, porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem jamais se viu um Deus além de ti, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, aleluia. Ele está dizendo para nós, Paulo está parafraseando, Paulo numa liberdade, está dizendo o seguinte, que aquele Deus da antiguidade, ele está trabalhando, está fabricando, está realizando coisas que os nossos olhos não estão vendo, que os nossos ouvidos não estão percebendo, mas ele está preparando algo especial para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é claro, irmãos, que quando Deus trabalha, nós temos que entender que Deus trabalha para os seus filhos. Há um salmo que diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, dizendo o seguinte, que o Senhor trabalha enquanto nós descansamos nele. Está escrito, aos seus amados ele dá o sono, ele dá para nós o pão enquanto nós dormimos. Deus está trabalhando, descanse no Senhor. Saiba que Deus não desistiu de nos abençoar. Deus quer abençoar as nossas vidas. E como é que Deus faz isso, irmãos? Aqui nesse capítulo 54 de Isaías, onde Paulo se refere, ele está falando da saudade do povo, acerca da presença de Deus. Ele está se referindo a essa preciosa presença do Senhor, quando Deus se revelou no monte, e o monte se escoava devido à manifestação divina. E ele então percebe o seguinte, ele percebe que Deus é aquele que está escrito aqui, que nunca se viu desde a antiguidade, nem se percebeu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ver como é que Deus trabalha? Então vamos ver no texto bíblico, irmãos. Isso é muito importante para nós. Quero que você entenda o seguinte. Paulo está dizendo para nós, nesse capítulo de número 2, da carta aos Coríntios, ele diz para nós assim, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aí está o ponto importante. Você ama a Deus? Você realmente ama o Senhor? Porque se nós amamos a Deus, então Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está preparando coisas que eu sei que são surpresas,
porque já foi dito neste culto que Deus é um Deus de detalhes, e nos seus detalhes, Deus está confirmando a sua palavra. Aleluia! Como é bom saber que Deus confirma a sua palavra. Aleluia! Então vamos perceber o que Paulo está dizendo para nós, irmãos, porque no último versículo que nós lemos, do capítulo 2, ele diz para nós o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Quem conheceu? É o outro versículo de Isaías. Ele está se referindo a outro versículo. E diz o seguinte: nós temos a mente de Cristo. E é claro que a maioria de nós pensa: imagina, como que eu posso ter a mente de Cristo? Meus pensamentos são tão fugazes, são tão levianos. Meus pensamentos estão tão distantes dessa realidade. Espere um pouquinho. Porque quando Paulo está dizendo para nós que nós temos a mente de Cristo, ele não está dizendo para nós que você tem agora uma super memória, que Deus vai fazer com que você lembre de tudo o que Deus tem para você. Mas está dizendo para nós exatamente uma coisa maravilhosa, que começa num ato criativo do Espírito Santo de Deus. Como no princípio ele se movia sobre a face das águas, está escrito, e nós temos que ver o que o versículo diz para nós. Veja aqui o versículo de número 10. Mas Deus revelou para nós, nos revelou, através de quem? Pelo seu Espírito. Isso é algo tão maravilhoso, porque Cristo Jesus, sua mentalidade, suas faculdades exercitadas, estão à disposição do crente que entendeu que nasceu de novo, que sabe que recebeu da parte de Deus uma garantia chamada o penhor do Espírito. Paulo diz que nós recebemos o penhor do Espírito. Veja isso, Paulo está dizendo para nós na carta, vamos ver isso na palavra do Senhor, está escrito assim, Efésios de número 2, versículo número 10, Deus está dizendo para nós, Efésios 2:10, uma outra coisa sublime. Deus está dizendo para nós assim, Efésios 2, versículo número 10, aleluia, que Deus tem preparado um caminho, porque somos o quê? Feitura sua. Deus nos fez, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Deus está dizendo para nós que Ele preparou obras que de antemão Ele já preparou, Ele já nos deu a garantia que nós temos o Espírito Santo. Isso é algo importante. Ter o Espírito Santo significa que o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo também somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Tudo que Deus preparou para nós, Ele quer que você conheça. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós adiante. Então, não olhe para o seu diagnóstico médico, não olhe para a sua condição econômica, não olhe na perspectiva humana, não olhe para o seu salário, olhe para aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem algo muito maior, muito superior e muito mais abençoador para as nossas vidas. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Eu creio que Deus tem o melhor para nós. Aleluia. E como nós sabemos disso, pastor? Vamos voltar para o texto. Paulo está dizendo para nós, no versículo de número 10, Deus revelou para nós pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Isso está maravilhoso. No princípio, quando Deus criou os céus e terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Imagine o Espírito Santo como um grande pássaro. Imaginemos assim. Ele está pairando sobre a face das águas. E enquanto ele está passeando numa terra sem forma e vazia, ele vai dando forma. Ele vai passando sobre a superfície das águas e vai
dando aspectos criativos, Ele vai estabelecendo detalhes, Ele vai formando um mundo perfeito para a humanidade. O Espírito de Deus, no seu ato criativo, está movendo, está agindo e está transformando o caos em algo que faz sentido. Agora Paulo está dizendo para nós que esse mesmo Espírito que no princípio transformou o caos em alguma coisa perfeita, esse Espírito que habita em Deus, que conhece as profundezas de Deus, que habita no mais íntimo, no mais profundo, no âmago de Deus, esse Espírito Santo nos foi dado gratuitamente, é o que diz no versículo de número 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de quem? De Deus, aleluia, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, aleluia. Não sei se eu estou conseguindo transmitir para os irmãos o que Deus tem me falado. Deus tem me dito o seguinte, aleluia, que aquelas coisas, aquelas impressões que Deus tem colocado no teu coração, no meu coração, Deus tem impresso em nossos corações sonhos que serão realidade, coisas que Deus preparou para nós, obras que Deus preparou para que andássemos por elas. Deus tem situações, tem circunstâncias, tem meios, tem formas de realizar proezas nesta presente geração, para nós que estamos habitando nesta nação japonesa. Deus tem algo especial para nós. Deus tem me dito, quando eu recebi aquela má notícia, Ele disse: não se entristeça, porque eu tenho algo diferente. E aí eu percebi, lembrei, que quando Deus trabalha, sempre haverá mecanismos que vão querer se contrapor ao mover de Deus, que vão tentar nos desanimar, nos impedir, mas isso para mim é uma alavanca que me catapulta, que me eleva, que me faz erguer a fé, sabendo que Deus é maior é aquele que está conosco, o Espírito Santo, aleluia, do que aquele que está no mundo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo que a sabedoria do mundo é vã. Ele não quis falar para eles daquilo que Paulo considerou, como foi dito aqui, esterco. Não, Paulo está considerando mais importante a sabedoria que vem do Espírito Santo. Deus quer que você saiba, Deus quer que você conheça, Deus quer que você discirna, porque agora você tem em você aquele Espírito que está nas profundezas de Deus, habitando dentro do teu ser. Aleluia. Isso é algo extraordinário. Isso é algo sobrenatural. Deus nos deu a garantia. E a garantia é algo precioso. Aleluia. Deus nos dá o penhor do Espírito. Deus está dizendo para nós: olha, se eu lhes dei o que eu tinha de melhor nos céus, Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Antes, por amor de nós, Ele o entregou. E aí Paulo pergunta: como então não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Deus vai dar, irmãos. Ele nos tem dado gratuitamente o Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito, aleluia, esse Espírito nos faz lembrar, esse Espírito nos guia, esse Espírito nos ensina. Esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, é o melhor presente de Deus, porque Ele transforma a nossa mentalidade, Ele blinda os nossos pensamentos e nos diz o seguinte: olha, você pode decidir entre a mente natural ou a mente de Cristo. Saiba que você tem a mente de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz lembrar o homem, talvez o homem conhecidamente como o mais inteligente do último século, Albert Einstein. Depois de sua morte, fatiaram o cérebro de Einstein para tentar discernir. Enviaram para as maiores faculdades do mundo fatias do cérebro deste homem, tentando descobrir
O que é que Einstein tinha na sua mente? O que havia de especial no seu cérebro? Mas o que as pessoas ignoram é que a sabedoria do homem não está no seu sistema neural. A sua sabedoria não está naquilo que nós chamamos de massa encefálica. Não, ele está em algo muito mais superior. Quando o homem morre, se vai com ele. O espírito volta a Deus que o deu. Está no espírito do homem. Agora imagine, quando Cristo morreu, expirou na cruz, diz a Bíblia que ele entregou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o espírito de Cristo se foi para o Pai. Mas Deus, aleluia, naquele grande dia, chamado dia de Pentecostes, aleluia, Deus derramou do Espírito de Cristo, o seu Espírito que agora habita em nós, dizendo para nós: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito, o outro Consolador, que estará convosco para sempre. Ele vos guiará em toda a verdade, aleluia. E aí eu sei de uma coisa preciosa, aleluia, que o Espírito Santo habitando em mim vai me guiar em direção ao melhor de Deus para a minha vida. Aleluia, graças a Deus. Ainda hoje pela manhã, conversava com o obreiro. Ele dizia: pastor, eu fico triste porque não vejo resultados do meu trabalho. Eu olhei para ele: não, irmão, você não está entendendo. Alegre-se no Senhor. Muitas vezes Deus nos dá tarefas e nós não compreendemos qual é o propósito de Deus. É como aquele homem que o Senhor lhe disse: vês esta grande pedra? Empurra. E aquele homem, num lugar íngreme, começou a empurrar aquela pedra. E por mais que ele empurrasse, aquela pedra era tão imensa que ele não conseguia tirá-la do lugar. Ele tentou criar meios, mas ele lembrou que Deus lhe disse: você vai empurrá-la com os teus braços. E ele passou a vida empurrando aquela pedra, sem mover sequer 1 centímetro. Até que ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, perdoa-me porque eu fracassei. O Senhor me disse para empurrar a pedra. Tenho trabalhado anos a fio com os meus braços, empurrando essa pedra, e essa pedra não sai do lugar. E Deus lhe disse: quem foi que te disse que a pedra era para sair do lugar? Olhe os teus braços, veja a tua força. O que Deus estava dizendo para ele é que Deus não queria que ele removesse a pedra, mas que ele ficasse forte, que ele ficasse forte na obediência, no temor à vontade de Deus. Quando Deus nos pede algumas coisas, nós temos que obedecer, ainda que nós não vejamos resultado, porque o Espírito Santo de Deus, que nos está dando gratuitamente, está revelando para nós o profundo de Deus. E Deus tem coisas, aleluia, coisas que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem. São coisas que Deus preparou para nós. Aleluia. Paulo sabia o que estava falando. Paulo disse: um certo homem, 14 anos atrás, no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Quando criança, eu gostava de deitar na praia, olhando o céu azulíssimo do Brasil. O céu é lindo, mas esse céu que meus olhos podem ver é apenas o primeiro céu. O céu que os meus olhos não podem ver, mas que com um telescópio nós podemos ver astros, estrelas, planetas. Esse segundo céu ainda não é o céu de Deus. Mas Paulo disse que ele foi arrebatado. Ele passou pelo céu, passou o segundo céu e chegou até o paraíso, lugar da habitação de Deus. Aleluia. Ele disse que esse homem, chegando ali, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é possível explicar. Aleluia. Há coisas que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, jamais chegou ao coração do homem.
são as coisas que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Mas Paulo não está se referindo ao céu, porque Paulo viu o terceiro céu, João viu a cidade santa. Ele não está se referindo, até porque Paulo está dizendo para nós que essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, Deus as revelou, Deus descortinou o véu, Deus mostrou para nós através do seu Espírito. Deus está dizendo para nós que Ele está nos comunicando verdades que nos levam a voar em direção ao plano de Deus para as nossas vidas. Deus tem plano com você. Deus tem projetos pessoais na tua vida. Talvez você pense, meu tempo passou. Não. Você tem vida? Aleluia. Então o seu tempo não passou. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Houve um tempo que a irmã Eliana pensou, meu tempo passou, estou indo embora. Eu me lembro do desespero das irmãs dela. Me escreviam, pastor, faça alguma coisa. Eu falei, Deus, vou fazer o quê? Fui orar. A igreja orou. Aleluia. E parece que Deus renovou essa mulher, rejuvenesceu, capacitou, deu sonho, entregou sonhos para ela. Aleluia. Deus fez milagre na vida dela, apenas para nos dizer como igreja que nunca é tempo de desistir, nunca é tempo de parar. Creia que Deus tem planos contigo, Ele vai realizar. Deus tem o melhor para a tua vida. Aleluia. Por isso eu não creio em maus rumores, não, eu creio no poder de Deus, sabedoria de Deus. Se você está comigo na carta, a primeira carta, capítulo 1, nos fala o seguinte, versículo 30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Aleluia. Oh, Deus quer que você saiba. Aleluia. Deus quer que você conheça o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia. Tiago nos fala no capítulo 1, versículo 5. Tem alguém em falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus quer que você saiba. Deus quer que você discirna o que Deus quer fazer através de você, através dos dons, talentos que Ele te tem dado. Ele quer que você discirna que Ele não chamou ninguém para ficar sentado. Ele quer que nós andemos em uma perfeita harmonia, em sintonia com o seu Espírito Santo. Ele quer que nós entendamos que agora, capacitados pelo poder de Deus, nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Por que é que Deus o Pai nos deu a mente de seu Filho? Ele quer que nós continuemos a obra do Filho. Ele quer que nós continuemos fazendo a sua obra, aquela obra que Deus preparou de antemão para que andássemos por elas. Aleluia. É impressionante, irmãos, como o Espírito Santo atua no coração e na mente do salvo em Cristo. Me lembro que a pastora, quando muito jovem, a cidade de Jesus Cristo, ela tinha uma série de dificuldades, achando-se incapaz, achando-se menos capaz do que outras pessoas. Ela não se considerava inteligente. E quando ela recebeu a Cristo Jesus, as notas dela melhoraram. Ela começou a perceber que, lendo a palavra, Deus começava a lhe conceder capacidade de discernimento, dando a ela inteligência. E é impressionante, irmãos, se você é um desses, saiba de uma coisa, que Deus te fez mais inteligente, não por causa da sabedoria do homem, mas por causa da sabedoria de Deus. Deus nos ensina por sua palavra. E vamos ver o que Deus vai fazendo conosco. Quando você vai lendo esta palavra, Deus vai fazendo algo tremendo. Enquanto você medita nela, Deus vai transformando o teu entendimento. E Paulo nos fala, num texto maravilhoso,
Na carta aos Coríntios também, você pode ver comigo na segunda carta, capítulo 3. Paulo vai dizer para nós que quando nos convertemos, versículo de número 16, então aquele véu que nos atrapalhava é retirado. E o Senhor que é o Espírito, aleluia, o Senhor que é o Espírito. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deus está dizendo para nós que o Espírito Santo também é Senhor. Não há pessoa na Trindade mais misteriosa que o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. E esta habitação do Espírito é tão importante que nós temos que entender que, embora o Espírito seja agora o Senhor em nossos corações, Ele nos dá liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu entendo, irmãos, que eu tenho a liberdade de caminhar nos meus pensamentos ou discernir aquilo que o Espírito Santo está me concedendo, dizendo para mim: Cid, não caminhe na sua vontade própria. Cid, não execute o seu querer. Confia no que eu estou produzindo. Haja na liberdade do Espírito Santo. E aí Paulo nos fala o seguinte: mas todos nós, versículo seguinte, versículo 18, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, aleluia, a glória do Senhor, somos o quê? Transformados, aleluia, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, aleluia. Não somos ainda aquilo que havemos de ser, mas o Espírito Santo está transformando de glória em glória, está realizando dentro de nós, para que nós produzamos as obras de Deus nessa terra. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, disse o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: mas eu vou. Eu estou indo preparar lugar. Deus é um Deus de preparação. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de propósito. Aleluia. Que lindo o que Deus está fazendo. Ele está trabalhando em nossa história. Ele está dizendo para cada um de nós, para você que é jovem, para você que está estudando ainda, siga por esse caminho. No final, Deus vai lhe abrir portas que você não espera. Estou dizendo para você que trabalha: não desanime. Creia no que eu estou fazendo em teu favor. O Senhor disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí Paulo diz: mas nós sabemos qual é a intenção do Espírito. Deus triuno está trabalhando. Sua intenção é te abençoar. Entenda isso. A intenção de Deus é que você saia daqui desta noite abençoado por Deus, na certeza que Deus estará te guiando para o melhor que Ele tem para você. Mas você decide, na liberdade do Espírito Santo, seguir os teus pensamentos naturais, porque o homem natural não sabe discernir as coisas do Espírito, porque ele não tem o Espírito. Agora você que é salvo em Cristo, você não é mais natural. Você tem em você o sobrenatural de Deus. Aleluia, o Espírito Santo.
hajamos no sobrenatural. Deus Pai, muito obrigado por esta noite. Deus Pai, eu venho render graças a Ti por aquilo que o Senhor está produzindo em nós. Obrigado por Teu doce Espírito Santo. Senhor, move-te em nós. Move-te, Senhor. Age em nossos corações. Age em nossa história. Age em nossa circunstância. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós confiamos no Teu agir. Ó Deus, Tu desceste, enviaste para nós o Espírito. Agora deixa-nos, Pai, desfrutar desta maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus Espírito Santo, por viver em nós. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Pode se assentar.